Nem a presença da Força Nacional na penitenciária de Pedrinhas evitou mortes em um motim que aconteceu nesta terça-feira. O confronto teria começado com a disputa pela liderança de um grupo criminoso que atua na capital e tem braços no presídio de Pedrinhas. A segurança foi reforçada no centro de detenção provisória por homens armados da Força Nacional. Segundo a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão, um motim nesta terça-feira deixou 4 mortos, entre eles 3 decapitados e 5 feridos. O confronto teria começado com uma disputa entre os presos pela liderança de um grupo criminoso que atua na capital. Do lado de fora da penitenciária, familiares aflitos em busca de notícias. A pessoa fica aqui lá de fora desesperada, entendeu? Você sabe de telefonema assim, aí vem pra cá e ninguém sabe, só fica o coração apertado mesmo. Eu passei a noite todinha sem conseguir dormir e eu tinha certeza que tinha alguma coisa acontecendo. Muitos familiares atribuem as constantes brigas no complexo penitenciário de Pedrinhas à superlotação das penitenciárias. De acordo com informações da 2ª Vara de Execuções Penais, o CDP, o Centro de Detenção Provisória, tem capacidade para 392 presos e atualmente abriga 738. O secretário adjunto de Estabelecimentos Penais reconheceu que o CDP atua com quase o dobro de sua capacidade, mas disse que não pode responder sobre as medidas adotadas para amenizar a situação. O secretário disse ainda que o confronto foi contido pelo Grupo Especial de Operações Penitenciárias com apoio dos homens da Força Nacional. As investigações estão sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios. A gente sabe que tem esse problema de facção nas unidades prisionais, então provavelmente é essa questão aí, de briga por espaço. Logo assim que aconteceu o incidente, a segurança interna reagiu e conseguiu isolar o pavilhão e o grupo de operações especiais da penitenciária entrou, fez o isolamento da área e veio agora o apoio da Força Nacional. Nós já tiramos todos os presos para a quadra e estamos fazendo a conferência, revista e identificar o pessoal que morreu. A última rebelião envolvendo grupos criminosos em Pedrinhas deixou pelo menos 9 mortos e 20 feridos no mês de outubro. Foi o mais grave registro este ano de mortes dentro da penitenciária. Na ocasião, o Serviço de Inteligência e Grupo de Escolta e Operações Penitenciárias descobriram um túnel que daria fuga a 60 presos na casa de detenção, a Cadete, que foi completamente destruída. No dia seguinte à rebelião em Pedrinhas, boatos de arrastões supostamente promovidos pelos grupos criminosos mudaram a rotina da cidade. O governo decretou estado de emergência no sistema penitenciário e 150 homens da Força Nacional de Segurança chegaram ao complexo penitenciário de Pedrinhas e estão até hoje. Bom, e ontem à noite, a Secretaria de Segurança Pública divulgou um novo número de mortes por conta desse motim que aconteceu no complexo penitenciário de Pedrinhas. E hoje à tarde, o Ministério Público realiza uma audiência pública para discutir a criminalidade na região da Grande São Luís. Nós vamos ao vivo com a repórter Natália Macedo, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Natália. Bom dia, Cristiane. Primeiro, sobre a questão do número de mortos no complexo, no sistema penitenciário do Maranhão. Fábio Ramos Galvão foi encontrado enforcado na CCPJ do Anil no início da noite de ontem. Ele estava no pavilhão externo, na sala 4 da CCPJ do Anil. A Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária confirmou a morte, mas ainda não deu detalhes sobre o caso. Com este registro, somam-se 5 mortes registradas no sistema penitenciário do Maranhão em apenas um dia. E nesta tarde, Cristiane, será realizado em São Luís um debate sobre os números da violência. O Ministério Público do Maranhão realiza a partir das 2h30 da tarde no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, que fica localizado ali na Rua Oswaldo Cruz, no centro da cidade, a audiência pública, os números da criminalidade na Grande São Luís. Uma das propostas que será apresentada pelo Ministério Público do Maranhão durante a audiência será a criação do Observatório da Violência, em parceria com a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a Universidade Federal do Maranhão e o Unicelma. Só para se ter uma ideia, o índice de mortes por armas de fogo em São Luís subiu 267% nos últimos 10 anos. Os dados são do Mapa da Violência de 2013, organizado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. Os números colocam a capital maranhense em primeiro
primeiro lugar entre as capitais brasileiras. Sobre o número de homicídios, no geral, na última década, os resultados são ainda piores, com um aumento de 344% de vítimas. Em 2010, foram registrados 536 homicídios. Em 2011, 655. Em 2012, 687. E neste ano, até o mês de novembro, foram contabilizados 848 assassinatos só na Grande São Luís. Cristiane. Bom, Natália, só nesse mês de dezembro, até ontem, tinham sido registradas 61 mortes em São Luís. Os números são alarmantes e os números do sistema penitenciário revelam aí o caos no sistema prisional. Superlotação, esse é o principal problema apontado pelas autoridades que lidam com a questão da segurança. Um cadastro realizado pela Justiça quer atualizar o número de presos provisórios e fazer um raio-x do sistema prisional. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que o Maranhão é o 7º estado do país com a maior quantidade de presos provisórios. Dos quase 5.500 presos do Maranhão, aproximadamente 3.000 ainda estão sem condenação definitiva. Segundo o CNJ, 57% dos presos do estado aguardam julgamento, muitos deles em delegacias que não são unidades adequadas para a manutenção de detentos. De acordo com o Judiciário Maranhense, o levantamento do CNJ sobre os presos provisórios nas unidades prisionais e também sobre os que ainda se encontram nas delegacias pode não refletir a realidade. Por isso, um cadastro com o quantitativo de presos está sendo atualizado pelos juízes criminais em todo o estado. O trabalho é coordenado pelo desembargador Froy Sobrinho, através da Unidade de Monitoramento Carcerário do Tribunal de Justiça do Maranhão, com o apoio de 168 juízes criminais. O quantitativo deve constar no Cadastro Nacional de Inspeções em Estabelecimentos Penais, gerenciado pelo Conselho Nacional de Justiça. E esse número não corresponde à nossa realidade, na verdade. Nesse número, nós temos praticamente 57% dos presos provisórios, em detrimento de 43% de presos definitivos, né, que já tem o trânsito julgado da sua sentença. A gente acha que esse número está equivocado. O grande problema é um problema de alimentação do sistema. Então a gente deu startou um ofício para os juízes para que eles possam alimentar esse sistema até o próximo dia 20, que na última sexta-feira possível deste ano, para que o Maranhão não venha a sofrer um mutirão pelo CNJ no ano que vem, já que o CNJ vai fazer, né, justamente nesses 7 estados, com os números de presos provisórios maior que preso definitivo, fazer o mutirão do ano que vem. Eu acredito que os juízes vão informar essa semana, né, para que a gente tenha realmente o número possível, o número real dos presos provisórios no estado do Maranhão. A meta do Judiciário é reduzir em pelo menos 10% o número de presos provisórios. Para o desembargador, a atualização do cadastro vai servir, entre outras coisas, para monitorar, promover ações e oferecer medidas alternativas à prisão. Conceder ao preso determinadas garantias, como as medidas cautelares alternativas à prisão, para que ele responda o processo solto, mas com medidas cautelares de não poder sair, se ausentar da comarca ou não sair à noite, que a gente possa monitorar, principalmente quando o preso, quando esse sujeito que está respondendo ao processo criminal, ele tem bons antecedentes ou ele trabalha, nem tem residência fixa. Então a gente está tentando separar aquele preso realmente, que é um preso perigoso, que a gente tem que deixar ele preso, respondendo o processo preso, e aquele preso que ele pode sim responder o processo em liberdade com essas medidas cautelares alternativas à prisão. Bom, por maioria de 4-2 contra parecer do Ministério Público, os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão decidiram manter a decisão do juiz da terceira zona que cassou o mandato do vereador eleito Herbert Macedo Castro, de São Luís, e determinou a posse do suplente Paulo Roberto Lima Oliveira. De acordo com os autos do processo, Beto Castro, como o parlamentar é conhecido, possui mais de um documento de identidade civil, fato esse que teria omitido da Justiça Eleitoral, tendo-se utilizado da denominação de Herbert Macedo Castro no registro de sua candidatura. Por essa razão, a Justiça Eleitoral de São Luís entendeu que a duplicidade constituiria fraude e, por conseguinte, comprometeria a lisura e a legitimidade do processo eleitoral. Em seu favor, Beto Castro informou ter sempre utilizado o nome Herbert Macedo Castro, alegando que o uso de outra identidade
tratou-se de lamentável fato isolado, cuja apreciação não seria de competência da Justiça Eleitoral, ressaltando que a sua punibilidade no referido processo criminal já teria sido extinta. Para o relator do processo, o jurista Sérgio Murilo de Paula Barros Muniz e mais 3 membros da corte, o fato proporcionou que os eleitores de São Luís fossem privados de saber a realidade sobre a vida de um dos candidatos. E esta é a real razão da exigência de certidões destinadas ao registro das candidaturas. Veja no próximo bloco os assuntos que foram destaque na sessão plenária da terça-feira. Um instante só. Esta é a Gabriela. E esta é a Gabriela daqui a alguns anos. Pois é, tudo que a Gabriela está aprendendo aqui nos primeiros anos de estudo vai definir as suas oportunidades lá no futuro. É por isso que os estados e municípios estão unidos ao governo federal num grande pacto para que toda criança seja alfabetizada na idade certa, até os 8 anos. Participe, este compromisso é de todos nós. É o Brasil fazendo mais pelo meu presente. Para que eu possa fazer mais pelo futuro do Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibe Aikel. Fique ligado nas transmissões das sessões plenárias. Segunda, às 4 da tarde. E de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia. O Legislativo até você. Os assuntos que foram destaque na sessão plenária da terça-feira. A pesquisa nacional sobre o acesso à justiça repercutiu em plenário. E o tema da gestão pública de saúde de São Luís voltou à tribuna da casa. Durante a sessão plenária, o deputado Otelino Neto repercutiu a pior colocação do Maranhão no índice de acesso à justiça. O parlamentar registrou que o estado, mais uma vez, foi destaque negativo na imprensa nacional. Isso aqui é mais um fruto dos quase 50 anos de desmando no Maranhão. A falta de acesso, falta de advogados, falta de juízes, falta de defensores públicos, falta de políticas públicas, falta cidadania. É isso que falta nesse Estado. E o responsável por isso é o modelo político implantado por esse Estado, que empobreceu o Estado e deixou as pessoas sem o direito sagrado à justiça. Então, não há o que esconder, há o que se revelar e tem que se dizer e repetir. O culpado por isso é o modelo político implantado no Estado do Maranhão. Os deputados Magno Bacelar e Roberto Costa voltaram a fazer críticas à gestão de saúde pública de São Luís. O prefeito jovem, que foi eleito, que já está completando um ano de gestão e que realmente não está correspondendo com as expectativas dos eleitores que votaram nele. Você vê a educação um fracasso, a saúde um fracasso, a infraestrutura um fracasso. E, evidentemente, 25% do seu tempo como prefeito já se foi e não teve absolutamente nada. A situação que foi encontrada agora na prefeitura, nos socorrões, é bem pior do que foi encontrado na época do prefeito João Castelo. Como não se teve defesa para a situação que a cidade se encontra, como não se tem defesa para
defender esse sistema de saúde, onde o próprio secretário do município diz que não tem mais controle da situação, tenta-se buscar uma situação hoje pequena para tentar apagar essa péssima imagem do prefeito. O deputado Estênio Rezende classificou como crítica a situação dos socorrões na capital e o deputado Neto Evangelista cobrou do prefeito Edivaldo Holanda Júnior o cumprimento do que foi prometido durante a campanha eleitoral. Estou aqui, me sinto legitimado para isso, para fazer as cobranças devidas do hospital que foi prometido para este ano, que foi deixado o terreno e o terreno foi desviado, do bilhete único tão prometido, que já foi respondido a esta casa, que talvez não tenha viabilidade, mas que foi prometido na campanha, do tal GPS para avisar os usuários de transporte público o horário que os ônibus iriam estar chegando. Enfim, senhores deputados, porque eu volto a insistir, até agora o que foi feito com a herança maldita deixada pela gestão anterior do prefeito João Castelo. Eu desafio que alguém diga que algum socorrão passou por alguma reforma e que está atendendo bem a população de São Luís e do estado do Maranhão. Não tem nenhuma. Se existe um hospital ruim que atende nas piores condições no estado do Maranhão, o Socorrão é um. E não é só o Socorrão 1, não, é o Socorrão 1 e o Socorrão 2. Todos os dois têm estruturas arcaicas, velhas, e que há muito tempo não se vê uma reforma digna, deputado Graça. Já o deputado Raimundo Cutrim defendeu que a saúde pública é de responsabilidade dos governos municipal, estadual e federal. Aqui em São Luís, 70% das pessoas que estão aí morrendo na indigência dos socorrões são pessoas oriundas do estado. Aqui do município só tem 30% aqui de São Luís. Nós não podemos vir aqui para a tribuna da Assembleia Legislativa e ficar falando coisas absurdas, dizendo que o Estado tem isso, que não tem. A situação nossa é gravíssima, a saúde acabou, nós não temos mais o que fazer, a segurança não se fala, hoje já tem uma rebelião na penitenciária, eu vi ouvindo o rádio, parece que já mataram 5, e a situação hoje no Maranhão é muito crítica e a saúde nem se fala mais. Em seu pronunciamento, o deputado Bira do Pindaré falou sobre a sua participação em uma reunião da Comissão Nacional da Verdade em Brasília. Foi um momento importante, fomos muito bem recebidos por 3 membros da comissão que receberam a nossa documentação de tudo aquilo que foi produzido. Inclusive aqui fica o nosso reconhecimento pelo esforço das servidoras dessa casa, a Ana Elvira e a Denise, pelo nosso assessor Simão, que também se dedicou muito para essa atividade, apesar das limitações regimentais que são muito grandes, mas a gente não vai dar por concluído o nosso serviço. Vou propor a criação de uma comissão parlamentar, na verdade, uma frente parlamentar em defesa da memória, verdade e justiça, para que a gente prossiga nesse apoio que é oferecido à Comissão Nacional da Verdade, que cumpre um papel relevante, que é o resgate da história em razão das violações cometidas durante a ditadura militar. Com as férias, as praias estão mais cheias de banhistas. Um outro visitante também aparece nesse período, a caravela. Os banhistas estão sendo alertados sobre procedimentos caso sejam vítimas da caravela, que quase passa despercebida na areia. Na praia, crianças brincam. Algumas pessoas banham no mar, típico dia de férias. Mas uma situação perigosa, comum durante as férias, são as queimaduras de caravelas. As férias é porque aumenta o fluxo de banhista, o número, as pessoas procuram as praias para aproveitar o período de férias, se divertir. Então, geralmente, aí, nesse momento acontece o maior número de acidentes. As ocorrências têm uma elevação no número de ocorrências. Em 9 meses foram registradas mais de 140 ocorrências de queimaduras nas praias. O perigo é justamente que os pequenos peguem nos animais. E muitos tratamentos caseiros também são perigosos. Se você for
sofreu uma queimadura biológica da caravela, o que é recomendado é lavar com água do mar mesmo, local, e passar o vinagre. O vinagre porque ele vai cortar esse efeito das células urticantes que tem a caravela e assim você vai cessar. A dor continua durante um certo tempo, mas não vai, o efeito da queimadura não vai aumentar. Na praia, não encontramos nenhuma, mas é assim mesmo. Elas dependem do vento para se movimentar. E somente quando os ventos ficam fortes que a praia fica cheia. Não vi nada. Por enquanto não vi. A praia está super boa, está ótima. Para quem se queima, o ideal é uma solução com 2 partes de vinagre e 1 de água doce. Mas cuidado, somente a água doce em contato com a pele potencializa a queimadura. Por isso, é importante todos saberem o que fazer. Quem cuida dos pequenos e as próprias crianças. Tem que passar alguma pomada para passar a queimadura, né? Não pode passar gelo, nem água. Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, né? Perfeito. Nesse caso aqui da praia, passando a água do mar ou o vinagre corta o efeito. É mesmo, não sabia. Boa dica. Passar água do mar, porque não tem vinagre aqui. Bom, o símbolo mais emblemático do Natal, confeccionado por mãos de artesãos do Maranhão. Uma exposição de presépios reúne no Centro de Cultura Domingos Vieira Filho, no Centro Histórico de São Luís, o olhar de cada artista a respeito do nascimento do Cristo. Uma exposição de presépios confeccionados por artesãos maranhenses. Esse é o aperitivo natalino do Centro de Cultura Domingos Vieira Filho, no Centro Histórico de São Luís. Muitos estudiosos acreditam que a tradição de montar presépios nasceu na era cristã, mas foi a partir do século XVIII, período em que o estilo barroco marcou acentuadamente a arte sacra, que os presépios se popularizaram. De lá para cá, diversos povos criaram à sua maneira os presépios que conhecemos hoje. Presépios em miniatura, ricos em detalhes, poderão ser apreciados até o dia 6 de janeiro de 2014, de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Os exemplares montados preservam características de um dos símbolos mais queridos do Natal maranhense. Este presépio, com o Menino Jesus na rede, foi feito em homenagem ao cantor e compositor João do Vale. A tradição da exposição Lapinha é resgatar mesmo a maneira de fazer o presépio do Maranhão, com a murta, né? Os presépios feitos de boneco de pano, de barro, de vários outros tipos de materiais que são utilizados pelos artistas. E esse ano, dando destaque ao presépio em homenagem aos 80 anos de João do Vale. É um pouco dessa vida do maranhense, do sertão, que o menino que nasce na rede, já está na rede, rodeado pelos animais, pela vida do cotidiano do maranhense. No percurso da exposição, o visitante vai encontrar presépios de vários tamanhos e materiais, uns com a adaptação mais ou menos livre da tradição católica, mas todos exemplos do amor ao trabalho minucioso e da vontade de festejar uma das datas mais celebradas no mundo todo. Na rua lateral ao casarão do Centro de Cultura Domingos Vieira Filho, este outro presépio foi montado ao ar livre. No vai e vem de pessoas, a beleza do presépio conta como monumento histórico. Para essa professora, é um passeio de Natal imperdível. Toca no coração das pessoas, porque o Natal é festa, é felicidade, é o nascimento de Jesus. Então, tem que tocar no coração de cada criatura de Deus, né? Com esse presépio, eu já passei ainda agora, já olhei, já rezei um pouco. Não é possível que as pessoas não se identifiquem com o espírito natalino, né? Que Natal é a grande festa, que é o nascimento de Jesus.
E hoje vai ter cantata de Natal aqui na Assembleia Legislativa a partir das 6 da tarde. A gente vai gravar tudo aqui pela TV Assembleia para mostrar para você na nossa programação. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, tem sessão plenária ao vivo. E a grande pauta dessa sessão é a votação do orçamento. E você pode acompanhar todos os detalhes ao vivo aqui pela TV Assembleia, canal 51.2, pela TVN, canal 17 e também em tempo real na internet, na página da Assembleia Legislativa, acompanhando aí o trabalho do seu parlamentar. Um ótimo dia para você e até amanhã.